Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Físico e Matemática do Professor Longino Gonçalves. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre esse título que está aí sendo projetado na tela aí para vocês, né? Compreendendo o campo elétrico e a lei de Coulomb por resolução de problemas, beleza? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o campo elétrico e sobre a lei de Coulomb resolvendo problemas. À medida que a gente resolve os problemas, a gente vai é, requisitando, né, revisitando, melhor dizendo, a teoria. Muitas vezes você vai ver que eu vou virar para cá, é porque eu fiz um roteiro, porque é muita coisa para falar, muita coisa bacana desse assunto, beleza? Então, por isso que muitas vezes eu vou estar virando a cabeça para cá, porque eu não quero deixar de não falar nada, ok? Então vamos lá. Primeira questão aqui é onde verdadeiro e falso. Realmente, assim, bem introdutório, bem a parte inicial sobre campo elétrico, né? Então, ali, ó, o primeiro item ele diz o seguinte, ó. O campo elétrico trata-se de uma região no espaço, ou melhor, uma propriedade no espaço, gerado por uma carga elétrica quesão, e a possibilidade de haver força elétrica, verdadeiro ou falso? Isso aí é o que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui nessa folha branca. Então, esse item, ele está verdadeiro, beleza? Está verdadeiro. Por quê? A ideia do campo elétrico é você pensar da seguinte maneira: você vai ter uma carga quesão geradora, beleza? Essa carga geradora, ela cria uma região ao redor dela, né, que há a possibilidade de haver força elétrica. Então, o campo elétrico, esse campo elétrico, ele é o cara que intermedia a força elétrica, ou seja, é por meio do campo elétrico que há a transmissão, ele transmite a força elétrica. É tipo um campo de força, assim, você pode pensar nesse sentido, beleza? Então, ó, você vai ter duas possibilidades aí. Você pode ter uma carga positiva, que ela vai gerar ao redor dela um campo que vai estar saindo da carga positiva, né? Nesse caso aqui, então, você tem uma carga positiva, ou seja, a carga geradora é maior que zero. E você pode ter uma carga negativa, né? Que menor que zero. Então você vai ter uma carga negativa aqui. E as linhas de campo vão estar entrando dentro dessa partícula, essa carga, beleza? Então, é praticamente isso. E aí fica aquela ideia, né? Sobre a questão da possibilidade, né? Sobre a questão da possibilidade. Como assim possibilidade? Né? Como assim possibilidade? Então, para você entender isso, eu recomendo você ver isso aqui, ó. É um experimento, tá? Você pode jogar, eu coloquei no Google Imagens, mas você pode ir no vídeo. Cabo de guerra elétrico, que vai estar essa imagem aqui no vídeo, né, de thumb, é do canal Manual do Mundo, né? Lá. E você vê ali o quê? Eu não vou clicar no vídeo, eu só coloquei aqui para quem tiver curiosidade buscar saber. Você vai ter o quê? Duas bexigas, duas pessoas com bexiga, mas vamos pensar numa pessoa só. Ela vai esfregar a bexiga no cabelo. A gente sabe que quando você esfrega materiais diferentes, isolantes, por atrito, a gente tem a eletrização por atrito, e essa bexiga que estava neutra, inicialmente, carga igual a zero, né? Você eletrizou, ela vai ficar eletrizada ou positivamente ou negativamente. Então, quando você tem isso, você gera ao redor do balão, né? Você estava descarregado, não tinha carga ali, né? Carga zero, inicialmente, neutra. Carregou, então ele está eletrizado agora. Se você tem carga, agora você cria ao redor do balão uma região de que há a possibilidade de haver força elétrica, que é o campo elétrico, né? Em torno da bexiga. E porém, você não consegue visualizar isso, detectar esse campo, né? Por isso que diz é a possibilidade de haver a força elétrica. Por quê? Você só vai conseguir verificar se tem ou não um campo elétrico ali colocando uma carga de prova. Colocando uma carga de prova. Que ela que vai sentir o efeito do campo elétrico. Aí você deixa de passar de ter possibilidade para haver ou não
a atuação da força ali. Que aí, essa carga de prova vai ser a latinha. Que essa latinha, ela também tem prótons e elétrons, e ela vai sentir esse campo. Quando ela sente o campo, você vê que a latinha vai se mexer, ou seja, está atuando uma força ali sobre a latinha, que é a força elétrica, que está sendo transmitida pelo campo elétrico, pela carga geradora ali eletrizada do balão, beleza? Então, é um exemplo, um experimento bem bacana, bem interessante para a feira de ciências aí, né? E, e expressa bem essa ideia que eu queria dizer aqui para vocês, ok? Tá. E por fim, nesse último tópico aqui, desse verdadeiro e falso aí, que eu queria falar, o legal dessa parte da eletricidade, né, se a gente pegar a eletricidade no geral, é que as fórmulas, elas são, a gente tem fórmulas bastante até, porém elas expressam muito bem o que está acontecendo com a realidade, né? E é um exemplo dessa fórmula aqui. Porque, tá, eu tenho um campo sendo gerado por uma carga geradora, mas eu quero saber a intensidade desse campo, quanto que vale esse campo. Então, eu tenho uma equação que diz muito bem sobre isso, que é essa daqui. Então, você tem o campo da carga geradora é igual a K em módulo. Por que em módulo? Porque o E, que é o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele é vetor, né? Como eu já estou dizendo aqui. E você sabe que o sinal afeta, né? O vetor, né? A direção e sentido do vetor. Então, para isso, o sentido do vetor, né? Não tanto a direção, mas o sentido. Para evitar isso, a gente usa isso aqui em módulo. Então, ou seja, se eu tiver uma carga negativa, ela vai ficar positiva estando aqui dentro. O módulo faz isso. Qualquer valor que eu tiver, negativo, ele se torna positivo. Né? Isso que significa essas barrinhas, é o módulo, tá? Pela distância ao quadrado. E é exatamente isso que a forma nos diz. Diz que se eu tenho uma carga geradora, seja ela positiva ou negativa, ela vai criar um campo, né? E esse campo, ele muda, sofre influência, modificação, à medida que se distancia, né? À medida que você tem mais distância, esse campo, ele vai caindo, vai diminuindo ao, a distância elevada ao quadrado, né? Ele vai caindo ao quadrado da distância, melhor dizendo, né? Ou ele vai aumentando também ao quadrado da distância, né? À medida desse afastamento e aproximação. Então, isso é uma coisa interessante, que a fórmula diz que é exatamente essa parte aqui do resumo. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque mais para frente a gente vai estar utilizando ela, beleza? Então, essa fórmula a gente pode encontrar aí na literatura como é, a fórmula para o cálculo da intensidade de uma carga pontiforme, tá? Geração, né? Fórmula para o cálculo da intensidade do vetor campo elétrico de uma carga pontiforme, ok? É isso. Então, dessa primeira verdadeiro e falso, era isso que eu queria falar, ok? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada, que eu não quero esquecer nada. Beleza. Então, vamos para o próximo verdadeiro e falso. O campo elétrico é considerado uma grandeza física vetorial? Como eu já disse anteriormente, ela é, né? Já falei, né, que ela é um vetor, né? A gente fala campo elétrico ou vetor campo elétrico. Então, verdadeiro. E isso aqui é rico. Agora, essa próxima coisa esses próximos tópicos que eu vou comentar aqui é bem rico. A gente tem, na física, a gente tem a eletricidade, né, que é o campo geralzão, na onde que ela contém, né, a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo, né? Por exemplo, o conceito de campo elétrico, ele é estudado na eletrostática. Porém, a gente pode trazer ele para a eletrodinâmica também. E é bem interessante ver isso. Então, como que seria essa ideia no, na eletrodinâmica, né? Dinâmica a gente sabe que é movimento, né, de cargas. Então, pensa o seguinte, por que eu estou falando isso ao dizer que a grandeza física ela é vetorial? Que é interessante. Então, igual eu disse ali em cima, se eu tenho uma carga, Qzão, ela gera um campo elétrico no qual vai transmitir a força elétrica.
são vetores, né? Tanto o campo quanto a força elétrica são vetores, beleza? Mas eu posso ter uma outra interpretação. Isso que é legal. Você vai ter cargas em movimento, a eletrodinâmica é isso, é cargas em movimento. Mas para mim ter movimento, que é dinâmica, né? A parte eletrodinâmica, cargas em movimento, dinâmica e movimento. O que eu adoro falar para meus alunos é que para você ter movimento, você precisa aplicar força. Se um corpo está parado, você quer colocar ele em movimento, você dá um empurrão, né? Chuta, você aplica uma força sobre o corpo e ele começa a se movimentar. Beleza? Legal. Então a gente pode usar essa analogia para o eletromagnetismo, né? Para a eletrodinâmica, melhor dizendo, tá? Então, esse cara aqui é o panorama vetorial. É eu analisar a situação, por que as cargas estão em movimento? Eu posso analisar de duas maneiras. Eu posso analisar ela de forma vetorial, que é o que o campo elétrico nos possibilita, tá? Então, uma carga, ela se movimenta por estar dentro, né, dessa região de campo elétrico e por ela e nela está atuando uma força elétrica que está sendo transmitida por esse campo elétrico de uma carga geradora, beleza? Então ela se movimenta devido a essa força elétrica, né? É uma forma de você analisar. E tem uma outra forma de analisar que é pelo potencial elétrico, que é o panorama escalar. Então você pode ver a mesma situação, mas de dois panoramas diferentes. A primeira no vetorial e na segunda no escalar. Então você teria a carga geradora, ela gera um potencial elétrico que, por sua vez, transmite energia potencial elétrica. Então temos um novo panorama, panorama escalar. Panorama escalar. E de onde que esse panorama escalar entra nessa situação que eu falei, eu estou tendo uma carga lá e eu quero estudar ela, o movimento dela, né? Eu sei que para algo entrar em movimento tem que aplicar força, beleza? Que seria a parte que o campo elétrico faz o papel aí nessa análise dos movimentos de carga, né? E o potencial, onde que entra? Dá para fazer uma analogia? Dá. Beleza, você está empurrando, ó, você tem um corpo parado, você quer fazer ele entrar em movimento, beleza? Então você vai aplicar força sobre esse corpo. Porém, você tem que ter mais uma coisa para esse corpo entrar em movimento. O agente da força, ele tem que ter energia. Você gasta energia para colocar o corpo em movimento. E aí que entra a parte escalar, que é via energia. É você analisar a situação de movimentos de carga, mas ao invés de forças, em energia, em gastos de energia. Beleza? Mas assim, aí você pode falar, mas você sempre vai analisar de separado? Não. Na realidade, eles estão todos juntos e acontecem simultaneamente ao mesmo tempo na nossa realidade. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, eu estou analisando sempre aqui que eu não quero esquecer de falar nada, pessoal. A gente pode pegar aqui, por exemplo, na eletrodinâmica, a gente estuda circuitos elétricos. Circuitos elétricos, tá? A gente pode colocar um circuito bem simples aqui, bem simplão mesmo. Tem curto-circuito aqui. Então você tem esse símbolo aqui, uma barrinha maior, uma barrinha menor, que são o quê? É um símbolo de bateria. Então você pegou uma bateria e ligou um fio nela. Tá em curto-circuito, tá? Mas aqui é bem simples mesmo para a gente entender a ideia. Então, a gente tem o polo positivo e o polo negativo da bateria ou da pilha, né? Então você vai ter o que aqui? Tensão elétrica, diferença de potencial, força eletromotriz, você tem vários nomes para isso, né? Mas lembra, a gente tem potencial elétrico, aqui a gente tem DDP, diferença de potencial elétrico. Então você tem energia. É por isso que a gente fala, a pilha ela dá energia, né? E a gente tem o quê?
Automaticamente, quando você tem o diferença de potencial, você tem, por consequência, um campo elétrico. Eu vou colocar de outra cor aqui, eu vou colocar de vermelho. E ele vai sair da onde, ó? Pelo que a gente viu aqui, ó, nessa primeira imagem aqui. Ele sai do positivo e entra no negativo. Então, o nosso campo elétrico, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ele vai sair do positivo e ir pro negativo. Essa é a linha de campo aqui. Sai do positivo e vai pro negativo. E esse aqui é o nosso campo elétrico. Aí você pode estar aí do outro lado, né? Pensando, ah, mas sempre eu vi que era negativo e positivo. Não, negativo e positivo é outra coisa. Campo elétrico não é. Então você vê o campo elétrico, ele sai do mais e vai pro menos, né? Beleza. Ok. E aí gera a consequência dessa dúvida que eu acabei de falar, que você ia falar, ah, mas eu sempre vi que vai do menos pro mais. Por que a gente disse que vai sempre do menos pro mais? E aí entra um ponto interessante que eu digo, essa aula aqui, ela eu posso colocar como parte 1 ou introdução, ok? Porque a gente vai falar o início bem básico dessa parte de campo elétrico, mas eu posso dividir essas aulas aqui em várias partes, por quê? Porque tem muita coisa a se aprofundar aqui, ok? Tem muita coisa a se aprofundar aqui. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, pegar com outra cor. A gente sabe que são os elétrons, né, que estão aqui, né? São as cargas negativas, né? Então você vai ter um elétron aqui no fio, circulando nele. Então vou colocar com outra cor, coloquei azul, vou colocar preto. Beleza. Tá aqui o elétron. Para onde ele vai? É o elétron que a gente sempre ouve, né? Ele sai do negativo e sai positivo, mas não é bem isso. Ele não sai do negativo e vai pro positivo, tá? Agora, por que a gente ouve isso, né? Se a gente for pensar, tem uma coisa bem interessante que eu digo aqui, por isso que eu disse, ah, a gente vai ter várias partes, porque isso que eu vou falar agora pode ser aprofundado futuramente. A gente vai ter essa fórmula aqui, e você viu lá no título do vídeo que a gente fala de força, força não, perdão, lei de Coulomb, né? Que esses dois temas, né? Normalmente fala-se primeiro lei de Coulomb e depois vem para o campo. Eu, particularmente, gosto de fazer a ordem ao contrário. Por quê? Quando você interage essas duas fórmulas aqui, essa que a gente acabou de ver aqui, com a lei de Coulomb, que é essa daqui, F é igual a K, Qzão, Qzinho, por D ao quadrado, a gente chega numa outra fórmula, uma terceira fórmula muito interessante. A gente quer saber a força, né? A gente quer saber para onde esse cara está indo. E para isso tem que saber a força que está atuando, né? Que entre as está empurrando o elétron, né? Para que lado essa força está atuando. Então eu quero saber esse F aqui. Você pode ver que essa parte aqui, ó, onde eu estou mostrando, esse K Qzão D quadrado, é igual isso aqui, ó, K Qzão D quadrado. Então, eu posso dizer que esse K Qzão por D quadrado, que é exatamente isso aqui, é o E. Então, como que eu ia ficar? Eu ia ficar com força igual a Qzinho por E. Porque essa só ficou o Qzinho sobrando aqui. Então, coloquei e repeti ele. E essa outra parte aqui, ó, essa outra parte que eu estou circulando aqui, é exatamente isso aqui, que é o E. F, Q por E. E isso é bacana, cara. Isso é bacana porque a gente pode ter situações de resolução de exercício. Por isso que eu digo um aprofundamento. Eu peguei nessa aula para focar nisso aqui e nisso aqui. Porém, eu não vou falar muito sobre isso aqui, só estou citando a existência dele aqui, mas poderia ter exercício e tal. Não vai ter exercício sobre essa parte aqui. Por isso que eu digo que esse vídeo poderia ter futuras partes, entendeu? Mas a gente chega nessa forma aqui. E isso é bacana, porque eu tenho duas situações que eu posso tratar. Eu consigo descobrir a força atuando entre cargas. Quando eu tenho duas cargas se interagindo entre si, eu posso também descobrir a força elétrica se eu tiver um campo e uma carga só. Entendeu? Então, são duas maneiras que eu posso descobrir a atuação da força elétrica. E aí que é bacana, porque aqui eu tenho a força que é um vetor e o campo que é um vetor. E o que? O que é o que? O que é a carga elétrica? E a nossa carga que a gente está aqui é um elétron, né? E a carga aqui, ela vai ser negativa. Ou seja,
Isso significa que a força que eu vou ter, ela está no sentido contrário à direção do campo. Então, se o campo está para cá, quer dizer que a força está para cá, indo do negativo para o positivo. É daí que vem isso. Então, a força que está atuando sobre o elétron devido ao campo é uma força de sentido ao contrário ao campo, porque é uma carga negativa, tá? Bacana, né? Mas isso aí a gente pode aprofundar mais, né? Essa parte dessa fórmula aqui, tá? A gente pode aprofundar mais. Mas isso aqui é bem interessante. Então, em resumo, você vê que esses dois conceitos, tanto você analisar no panorama potencial elétrico, tá aqui. Por quê? Então, em resumo, você vai ter uma diferença de potencial, ou seja, você vai ter energia. Você, automaticamente, quando você tem um campo elétrico viajando aqui na velocidade da luz, por isso que é instantâneo, tá? E você vai ter o elétron recebendo a força aqui, devido ao campo elétrico, né? Ele está recebendo essa força devido ao campo elétrico. Lembra, para mim ter movimento tem que ter aplicação de força e gasto de energia. Precisa ter energia também, que é a parte escalar. E essa energia está sendo fornecida por quem? Pela diferença de potencial da pilha ou da bateria ali, pelo processo de oxirredução que acontece na pilha, né? É isso. Eu acho lindo isso, esses dois conceitos, sabe? Top demais. Beleza? Então é isso que eu queria comentar aqui nessa parte. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Tá, falei dos aprofundamentos. Tá, isso, beleza. E aí a gente vai para o próximo verdadeiro e falso. Esse próximo verdadeiro e falso é sobre unidade medida, né? A unidade medida pelo Sistema Internacional de Unidades do campo elétrico é o Newton por Coulomb, como também o volts por metro. E essa aí é verdadeira. Normalmente, pessoal, os professores eles começam por essa fórmula aqui, tá? Para depois falar sobre essa. Na verdade, os professores falam primeiro dessa, depois essa e essa. Mas eu sou o contrário. Eu gosto de falar sobre essa, depois falo sobre essa, junto as duas para chegar nessa daqui. Eu acho mais interessante. Por quê? Essa daqui está a definição de campo elétrico, né? É daqui que está a definição de campo elétrico. Eu joguei o sinal negativo por causa disso, né? Mas se a gente for voltar, como estava antes, era F igual a Q por E, né? Se eu deixar em função de E, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui embaixo. Eu vou ficar como? Eu vou ficar com F, que é a força elétrica, por Q, é a definição de campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, entendeu? Então, daqui, se eu fizer uma análise adimensional aqui, dimensional, na verdade, né? Eu vou ter o quê? Força é em Newton, carga é em Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico só pode ser Newton por Coulomb, ok? Ou volts por metro, ok? Aí você vai perguntar, e esse volts por metro, professor? Então, aquela ali eu não coloquei, né? Deixa eu só colocar aqui. Essa daqui, ela é verdadeira. Verdadeira. E esse volts por metro, de onde ele sai, né? Isso aí já é aquilo que eu tô falando. Vou reforçar de novo. Aqui poderia ser um vídeo assim, a parte um. Acho que até vou colocar no título. Parte um. Introdução. Porque tem muita coisa para falar do campo elétrico. Muita, muita coisa mesmo. Aqui eu vou dar só a introdução, o início, né, desse tema. Por quê? Esse volts por metro, ele vem quando a gente está trabalhando com placas paralelas. O campo elétrico por placas paralelas. Então você vai ter uma diferença de potencial atuando nas placas e você vai ter a distância entre placas, por isso que é volts, diferença de potencial, por metro, distância entre placas. É daí que sai esse volts por metro, entendeu? Mas é outro tópico aí que vai ter que ser aprofundado aí futuramente, né? Não nessa aula, ok? É um outro tópico. Então a gente teria dois tópicos aí de aprofundamento, aquela da definição, né? Opa, errei aqui, perdão. Essa de definição aqui, isso aqui, e esse volts por metro, né? Essa campo elétrico de placas paralelas. Mas, ok. Vai fechar isso aqui, deixar aqui. Então, beleza, né? Então, verdadeiro. Último item aqui, o antepenúltimo, né?
Penúltimo, na verdade, desculpa. E agora o último item. Último item. Então, ó, vamos ver esse último item. Os campos elétricos podem ser gerados por prótons, certo? Nêutrons e elétrons. Sendo o campo elétrico de prótons com linhas de campo saindo da carga elétrica positiva e os elétrons com suas linhas de campo ao contrário. Então vamos pensar o seguinte: a gente já fez esse desenho aqui, então eu não vou refazer ele aqui, tá? Mas a gente tem esse desenho aqui. Então, carga maior que zero, uma carga positiva, tem linhas de campo saindo, né? A gente sabe que o próton é uma carga positiva. Então, ele tem campo elétrico e esse campo, já que ele é positivo, é maior que zero, saindo. Joia. Elétron, a gente sabe que é uma carga negativa. E a gente sabe que para carga negativa ali a gente tem um campo entrando, né, que é menor que zero. Mas lá no início, ele fala prótons, nêutrons e elétrons. Beleza, prótons está certo, o elétron está certo. E o nêutron, cara? Aí que tá a pegadinha do malandro. Uma carga neutra. Uma carga neutra? O neutro. Qual que é o valor da carga elétrica do neutro? Muitos falam, ah, não tem. Não é essa a resposta. Quando a gente diz que não tem algo na matemática, quanto que vale? Algo que não tem valor. Zero, né? Então não é que o neutro não tem carga. Tem, é zero, ok? É diferente. Então, ferra tudo aqui. Por quê? Eu tenho que, pela definição ali que a gente viu inicialmente, né? Eu tenho uma carga geradora, essa carga geradora gera um campo elétrico ao redor dela, e por meio desse campo elétrico, ele vai transmitir a força elétrica, né? Havendo possibilidade da atuação dessa força, sendo necessário colocar uma carga de prova ali para que realmente aquela força atue ou não, né? É isso. Porém, eu tenho que ter inicialmente a carga que vai gerar o campo, que por sua vez vai transmitir a força elétrica. Aí que tá. Eu tenho que ter carga. Então a carga tem que ser maior que zero, uma carga positiva, uma carga menor que zero. Se, eu- se a minha carga é zero, não tem campo elétrico, por ser zero. Logo, não tem força elétrica. Ok? Então, quando ele fala ali que os campos elétricos podem ser gerados por prótons, nêutrons e elétrons, está errado. Podem ser gerados por prótons e elétrons, tudo bem, mas por nêutrons não. Então, essa é falsa, meus companheiros. Print isso aqui. Não pode ser verdadeiro aquela última. Nossa, aquela minha última ali ficou feia, né? Parece um VF, né? O que que é isso? Mas é um F, tá? Ok, ok. Então vamos para essas próximas. Essa parte bem bacana, essa questão, é verdadeiro e falso, ali, bem introdutório, bem conceitual, uma questão bem bacaninha. Para relembrar a parte conceitual de campo elétrico, né? Agora a gente vai para os cálculos, né? Então, essas questões aí, elas estão relacionadas entre si, ok? Elas estão relacionadas entre si. Então, como que vai funcionar isso? Então, vai funcionar da seguinte maneira, ó. Nas duas questões, ele quer saber o campo gerado por uma carga pontiforme, que está aqui o valor dela, em uma dada distância. Então, qual que era a fórmula que diz exatamente isso? Aquela fórmula que eu fiz, né? Então, se eu quero calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, eu pego a constante eletrostática, multiplico por Qzão e divido pela distância ao quadrado. Certo? Certo, né? Então,
Vamos tirar os dados, vamos para dois, né? Então ele quer saber o e eu não sei, ponto de interrogação. O K. O K sempre ele é dado na questão, né? Ó, o K aqui, K0, o K, né? Uma coisa. Então, 9 que é a constante eletrostática, vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Coulomb ao quadrado, certo. O que? A carga giradora. Quanto que vale? 8 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Exato? E a distância, 4 centímetros. Então aqui agora você vai aprender algumas coisinhas interessantes aqui, que são técnicas que eu ensino para os meus alunos, tá? Para otimizar a transformação de unidade e para saber se precisa converter ou não. Primeira dica, quando você tiver em física lidando com uma fórmula que tem constante, que é o nosso caso aqui, a gente tem uma constante, o K, a gente tem várias constantes na física, mas você tem uma fórmula que tem uma constante, para você saber se vai precisar transformar ou não, você olha para a constante. É ela que manda, tá? Então, você pode ver, ó, a nossa carga elétrica aqui, geradora, ela está em Coulomb. E você pode ver que a unidade da constante tem Coulomb aqui também. Tá certo? Tem Newton aqui, né? A gente sabe que o campo, ele é Newton por Coulomb. Você tem Newton Coulomb aqui também. Então, tá perfeito, ó. O finalzinho vai ser Newton Coulomb. E você tem uma unidade aqui que está em metro. E aqui você tem centímetro. Então, você vai ter que transformar para metro. Transformar para metro. Não vai ter para onde correr, né? Transformar para metro. Para fazer essa transformação, tem várias maneiras, né? Tem tabelas de conversão, tem regra de três. Mas eu, particularmente, para utilizar também outras técnicas, igual eu disse que eu passava meus alunos, eu gosto de usar isso aqui, ó. O método dos prefixos de base 10. Então, a gente pode ver aqui o seguinte. Você vai ver o seguinte aqui, exatamente, que aqui a gente tem um Czinho. Esse Czinho não está aí por acaso. E ele tem um nome, centímetro. Então, centímetro. O M é metro, o C é centi. A gente sempre tratou isso como uma letra, né? Porém, ele tem um valor. Nas tabelas de prefixo, pode pesquisar, ó, prefixos de base 10. Você vai ver essa tabelita aqui, bonita. Alguma vez na vida você deve ter ouvido Tera, né? Meu HD externo tem 1 terabyte. Tem um valor. Giga, você deve ter ouvido giga, né? Gigahertz, megahertz, nos rádios, nos Wi-Fi, né? Quilo, vou lá comprar 1 quilo de carne. Todos esses caras têm um valor de base 10. Não é diferente do Cent. O Cent, ele vale 10 na menos 2. Então, o que que eu faço ali? Eu substituo esse C por 10 na menos 2. Pronto. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 2 metros. O que as tabelas não colocam é esse vezes, né? Mas sempre vai ser o vezes aqui, tá? Então, é exatamente isso. Esse C, deixa eu botar por aqui. Esse nosso C aqui, ele vale exatamente esse cara aqui, beleza? Esse C. Pronto. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Foi transformado. Acabou. É muito mais prático, é muito mais rápido, perdão, do que tabela de conversão, até para guardar na cabeça, do que regra de três. A única coisa que você tem que saber é trabalhar com computação científica, mas isso aí precisa aprender. Então, 9 vezes 10 na 9, que é o K,
o quê? 8 vezes 10 a menos 9. E a distância, que vai ser 4 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Pronto. Substituímos. Podemos fazer. Agora, como que a gente faz multiplicação de notação científica? Eu vou abrir a calculadora aqui para a gente agilizar o processo. Então, você vai multiplicar número com número, repetir a base 10 e somar os expoentes. Então, quanto que dá 9 vezes 8? 72. Perfeito. Certo? Certo. Repete a base 10 e soma os expoentes. Então, vai ser 9 mais menos 9, né? Você soma os expoentes. Então, o expoente 9 mais o expoente menos 9. O jogo de sinal aqui, mais e menos dá menos. Então, eu vou ter 9 menos 9, que é zero. Então, eu vou ficar com 72 vezes 10 elevado a zero. Certo? Dividido. Como a gente faz esse cara aqui? Isso aqui é a seguinte regra. O primeiro, você eleva ao quadrado. 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 16. E o segundo aqui você multiplica, né? Aqui está positivo, aqui está negativo. Então, mais e menos é menos. 2 vezes 2, 4. Então, agora a gente resolve divisão em notação científica. Então, como a gente resolve divisão em notação científica? Divide a parte de número com número, repete a base 10 e subtrai os expoentes, beleza? Então, vai ficar 72 dividido por 16, que dá 4,5, beleza? Vezes 10. Agora, repetiu a base, subtrai os expoentes. Então, vai ser o zero do primeiro expoente aqui, tá vendo? Zero, menos da regrinha, o expoente menos 4. Então, expoente zero menos o menos 4. Menos com menos é mais. Então, zero mais 4 é o próprio 4, né? Então, a gente vai ficar com 4,5 vezes 10 elevado a 4. Qual a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Beleza? Então, esse é o resultado do primeiro caso aqui. Então, a intensidade do campo é 4,5 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Aqui, certinho, certinho. Agora vamos para 3. Você pode ver que na 3 eu usei os mesmos dados. Vou fazer aqui, vou usar esse espaço. É a mesma coisa praticamente. A gente vai usar a mesma fórmula. A gente quer saber o E. A gente tem o K. Eu nem vou repetir. Deixa eu voltar aqui. A gente quer saber o E. A gente tem o K. O Q se manteve constante, né? Se manteve o mesmo, é a mesma carga. A única coisa que mudou foi a distância. Que no primeiro caso a gente estava com uma distância de 4 centímetros e a distância foi aumentada. Ela saiu de 4 centímetros e foi para 6 centímetros, né? 6 centímetros. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Esse C a gente sabe que vale 10 na menos 2, então vai ficar 6 vezes 10 na menos 2 metros. Porque a gente vai ter os mesmos dados, né? É o E que eu quero saber, o K está aqui, o Q é o mesmo, só a distância que mudou. E ela está em centímetro, como aqui estava em centímetro e aqui está em centímetro, eu tive que mudar para metro. Mudei para metro aqui, por quê? Na constante está em metro. Tá? Então agora, só fazer a conta. Então vai ser 9 vezes 10 na 9, né? Vezes a carga, que continua a mesma. 8 vezes 10 a menos 9, dividido só agora que é a distância que mudou, né? Que lá era 4, agora é 6. 6 vezes 10 na menos 2 metros. Beleza, elevado ao quadrado. A parte de cima está idêntico, né? Se está idêntico, quer dizer que vai dar a mesma coisa. Então vai dar 72 vezes 10 elevado a zero. Certo? Certo. E aqui embaixo, 6 ao quadrado. Lembra aquela regrinha quando aqui embaixo? Primeiro você eleva ao quadrado e o segundo você multiplica aqui. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, 36. Tá? E esse cara aqui, 2 vezes 2, menos 4. Né? Agora aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer 72 dividido por 36.
e deu 2. Repete a base, é a mesma coisa, ele repetiu a base 10, subtraiu os expoentes, então vai ser 0 menos expoente menos 4. Menos com menos vai dar mais, 0 mais 4, 4 aqui. Então, deu 4 aqui. Beleza? Newton por Coulomb, tá? Agora a número 4. A número 4 aqui. É a número 4? Tá lá? É. Vamos fazer o seguinte. Por exemplo, esse 4,5 é que assim não é tão visual, né? A gente pode abrir esse número, né? Esse primeiro resultado aqui, Newton por Coulomb. Vamos fazer isso? Vamos deixar de ser notação científica e multiplicar por 10 na 4. Então, você vai pegar 10 elevado a 4. Só lembrar que multiplicar por... Eu ia multiplicar ali, mas vamos explicar aqui que é mais interessante. Talvez tenha gente que não saiba. Multiplicar por 10, pessoal, é andar com a vírgula para frente, tá? Então, vamos colocar aqui. A nossa vírgula está bem aqui, né? Mas não vou colocar ela. Coloca alguns zeros, assim, só para você testar. A gente ver se bate. Então, multiplicar por 10 é andar com a vírgula para frente. Se tá 10 elevado a 4, você vai multiplicar ele 4 vezes, né? Em 10. Então, ó, se tá a vírgula aqui, vai andar 4 vírgulas para frente. Então, a vírgula tá aqui, vai andar uma, duas, três, 4. A vírgula para bem aqui. Eu consigo verificar isso voltando para a notação científica. Igual, se eu tivesse esse valor aqui 45 mil, a vírgula estaria aqui. Quero passar esse valor de 45 mil para a notação científica. Eu ia voltar para aquela notação ali. Vamos ver, a vírgula está aqui. Se eu diminuo, lá em cima aumenta o expoente. Então vai aumentar 1, 2, 3, 4. 4,5 vezes 10 na 4. Tá certo. Então aqui é 45 mil newtons por coulomb. Por que você está fazendo isso, professor? Para ficar mais fácil para vocês observar o que a questão número 4 quer saber. Então, 10 na 4, newton por coulomb. Então, aqui, se esse primeiro deu 45 mil, então aqui só pode ser o quê? 20 mil. Se você diminui, lá em cima aumenta. Vamos ver se vai dar 4. 1, 2, 3, 4. Você ficaria com 2 vezes 10 na 4 para passasse esse cara para notação científica. Então, tá certo. Isso aqui é saber transformar o número de notação científica para o número decimal e o contrário, né? O decimal para a notação científica, né? Eu coloquei assim porque fica mais fácil de você enxergar o que é a 4 quer saber. Porque a 4 está perguntando o seguinte, ó. Comparando os resultados da questão 2, que foi o 45 mil newtons por coulomb, e a questão 3, 20 mil newtons por coulomb. O que aconteceu com a intensidade do campo elétrico? Se houve alguma mudança, ou seja, a alteração foi acarretada pelo quê? Houve uma alteração? Sim, né? O que mudou? A intensidade do campo diminuiu, né? Na primeira situação, a gente tinha 45 mil newtons por coulomb. Agora a gente tem um campo elétrico na segunda situação de 20 mil newtons por coulomb. E por que isso muda? Devido à distância. Não é isso que a fórmula nos diz aqui? Ou seja, quanto maior for a distância, menor é a intensidade do campo. Quanto menor a distância, maior é o campo. Deixa eu ver se eu falei certo. Vamos lá de novo. Quanto maior a distância, menor é o campo. Quanto menor a distância, maior é o campo. Ou seja, o campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso. Por isso que diminuiu. Distância aumentou, era 4, foi para 6, então a intensidade do campo diminuiu. Ou seja, mais próximo da carga, você vai ter um campo mais intenso. Mais longe da carga, um campo menos intenso. Isso você vê na prática na parte do experimento lá, da bexiguinha, mexendo com a latinha lá. Quanto mais próximo, maior você vai ver a força atuando sobre a lata. Mais longe, uma força mais fraca, ou seja, o campo diminuiu, né? A transmissão de força que o campo está transmitindo é menor, né? Chegando ao ponto, se estiver muito distante,
o campo é praticamente zero. Aí você não consegue sentir o efeito do campo, que é visto pela atuação da força elétrica, né? É isso, a 4. Beleza? Beleza, né? Tirar um com índice aqui e eu colocar nessa daqui. É porque muitas vezes, porque eu coloco esse exercício aqui para meus alunos, né? É que muitas vezes você só fala, é inversamente proporcional com a dada distância, ela diminui. É, é meio difícil o aluno ver, né? Então é melhor ele fazer o cálculo, ele fez o cálculo, ele mesmo comparar os resultados do cálculo dele para ele enxergar realmente que, matematicamente falando, realmente é isso, a distância afeta o campo. Não é só palavras ao vento, vamos assim dizer. Beleza? Então é isso. Então, para vocês verem, né? Esse exercício ele foi somente essa parte inicial da fórmula. A gente tem 3 fórmulas aqui, né? Então, a gente fala essa, volta a falar disso aqui, que vai ser agora, que é a lei de Coulomb, e vai ficar faltando essa daqui, que é para uma parte 2 futura, né? Isso daqui. E aquele volts por metro, que é placas paralelas, né? Campo elétrico em placas paralelas. Fica aí essa dúvida. Beleza? Então, agora a última para a gente encerrar. Igual eu disse, a gente vai falar de força elétrica, né? Lei de Coulomb. Então, ali a gente tem essa situação. Então, ó, deixa eu limpar lá. Tirei o print aqui, cara. 3. 1, 2, 3, 4. Tirei. Agora é número 5. Vamos lá, número 5. Eu passei aqui. Deixa eu ver se eu passei. É, passei. Tá. Deixa eu limpar essa tela aqui. De novo. Não. Vamos fazer a conta. Dá 5 agora, né? E é aquilo, eu sempre esqueço, né, pessoal? Mas antes de você vir e ver a resposta, pausa, tenta fazer o exercício, tá? Isso aí, às vezes eu esqueço, mas você já tem que ter isso na sua mente. Não venha só pegar a resposta. Tenta, faz, fique com dúvida e assista o vídeo para tirar dúvida, né? Você só vir aqui copiar a resposta, não ajuda nada no seu processo de ensino-aprendizagem. Mas vamos lá, tá? 5. Então, ó, duas partículas eletrizadas estão fixadas a 3 milímetros uma da outra. Sua carga elétrica são idênticas a 2 nanocoulomb positivas. Então, a primeira determina a intensidade da força elétrica atuando entre essas partículas, a força de interação entre elas, e se essa força é atrativa ou repulsiva. Tá? Então, vamos lá, primeiro. Lembrando, a fórmula da lei de Coulomb é F igual a K Qzão, Qzinho. Lembra que esse negócio aqui é o módulo e é para colocar sempre os valores positivos aqui, tá? Porque como o campo, a força também é vetorial e sinais afetam o sentido da força, o que pode te induzir ao erro. Então isso aqui é para evitar erro, tá? D ao quadrado. Então, beleza. Tá aqui, né? A equação bonitinha. Agora é só substituir. O K, a gente já sabe quanto que ele vale. 9 vezes 10 dá 9. Opa, 9 vezes 10 dá 9. Certo. Quanto que vale o quê? E aí que entra a parte interessante desse exercício. Ele falou que a gente tem duas partículas, duas cargas elétricas que elas são idênticas e iguais, ou seja, tanto Q1 quanto Q2, eles são iguais. Eles têm o mesmo valor, que é 2 nanocoulomb, não é isso? 2 nanocoulombs, certo? Certo. Então você vai ter que colocar duas vezes esse valor aqui. Aí a gente tem uma ressalva aqui, ó. Nanocoulomb. Lembra, para a gente ver se a gente tem que fazer alguma modificação de unidade, a gente tem que analisar sempre as unidades da constante. Aqui está nanocoulomb. Na unidade não está nanocoulomb, está em coulomb. Não confundo com esse enão aqui, que é o enão de Newton, tá? Aqui é um eninho de nano. É um prefixo. E aqui está em coulomb. Então a gente vai ter que passar esse cara para coulomb. É só abrir o prefixo, o N, né, que é o de nano. É daí que vem a nanotecnologia, né? Então, o nano, aqui ó, o nano, símbolo Nzinho, 10 a menos 9. Aqui o valor dele é em decimais, né? Pra você ter uma noção.
10 na menos 9, cara. Vamos colocar aqui. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, tanto o Qzão quanto o Qzinho, Q1 e Q2, eles são a mesma coisa. Eu nem sei porque eu coloquei Q1 e Q2 aqui. É que são duas cargas, né? Mas na nossa notação é melhor de ser isso, né? São iguais. Então, você repete eles. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 9. Um Q, uma carga, e a outra carga é a mesma coisa. Vai ser um 4 aqui, né? Vamos lá. 9. Beleza? Tá aí. Agora, a distância. Quero a distância desse trem. A distância, ele nos deu ali, ó, duas partículas eletrizadas estão fixadas a 3 milímetros uma da outra. Outro problema. Distância, se a gente for ver, está em milímetros. E se a gente for ver a nossa constante aqui, para a gente saber se precisa converter ou não, está em metros. Então, vou ter que passar para metros. E, novamente, esse cara é milímetros. E se você for ver aqui, nos prefixos, mili. Esse mzinho, ele vale um valor, 10 na menos 3, que é o 0,01 aqui, ó, né? 0,001, perdão, em decimal, né? Para você ter uma ideia. 10 na menos 3. Então, vou colocar aqui 10 na menos 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 na menos 3, que vale 1 milímetro. Pronto, acabou. Então, ficou 3 vezes 10 a menos 3. Não esqueça do quadrado. Beleza. Notação científica, multiplica número com número com número, e as bases 10 faz o quê? Repete a base 10 e soma esses expoentes. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 2. Então quanto que dá? 9 vezes 2 vezes 2. 36. Repete a base 10, soma os expoentes. Então vai ser 9, que é positivo. Quando não aparece não, você tem que saber que é positivo. Tá? Mais menos 9, mais o expoente menos 9 ali. Ok. Jogo de sinal, então você vai ter 9 mais e menos, mais. Desculpa, meu Deus, falei bobeira aqui, comi barriga, perdão. 9 mais e menos, menos. Mais e menos, menos. Certo? Certo. Então aqui a gente tem um 9 que é positivo. Eu tenho que colocar o sinal aqui, não precisa, né? Você já sabe que ele é positivo quando não aparece, mas vou colocar aqui só para mim poder fazer o quê? Posso cortar um 9 com outro 9 negativo aqui e ficar só com o menos 9 aqui, né? Então, vai ficar 36 vezes 10 elevado a menos 9, beleza? Dividido por 3 ao quadrado, 9. Lembra? Eleva o primeiro ao quadrado e o segundo multiplica. 3 ao quadrado, 9. Agora, repete a base. 2 vezes 3, 6, né? Deixa eu arrumar esse 6, ficou feio, né? Tá. Divisão de notação científica. Divide número com número. Então, 36 por 9, 4. E repete a base subtrai os expoentes. O expoente aqui de cima que deu, que ficou menos 9, né? Menos 9 menos expoente menos 6. Expoente menos 9 menos expoente menos 6. Beleza? Então ficou 4 vezes 10. O que que vai virar aqui? Eu vou trazer isso aqui para baixo. Então, eu vou ficar com menos 9, menos com menos mais, 6. Então, menos 9 mais 6 dá mais ou menos 3? Dá menos 3, né? Menos 3. E qual que é a unidade de força? É o Newton. Então, 4 vezes 10 na menos 3 Newton. Essa é a intensidade da força de interação entre essas duas partículas. E a letra B, final, ele quer saber se é a força de atração ou de repulsão, né? Para isso é só a gente olhar para a carga, né? Ele falou que tanto Q1, vou colocar na nossa linguagem, vou tirar o Q1, e Q2, que é o Qzinho, é 2 nanocoulombs, né? Lembre, pessoal, quando não aparece o sinal na frente do número, a gente já sabe da matemática, enfim, é positivo. Então significa que o Qzão e o Qzinho são cargas de mesmo sinal, ambas são positivas.
com o valor de 2 dando cúmulo, ou seja, 2 vezes 10 menos 9 cúmulo. Se ambos têm o mesmo sinal e são positivas, quando eu tenho cargas de sinais iguais, elas se atraem ou se repelem? Se repelem. Então é uma força de repulsão. Então a gente tem duas cargas se repelindo com um valor de intensidade de repulsão de 4 vezes 10 não menos 3 newton. Beleza? Então é isso. Esses foram os exercícios aí que eu selecionei para falar sobre essa temática. Igual eu disse, é a parte 1, a introdução. Tem muita coisa para falar. E esse tópico aqui, ele é bem rico, bem bacaninha. Mas é isso. O que eu tinha separado para hoje. Beleza? Só deixa eu voltar aqui, pular a tela, arrumar aqui bonitinho. Então é isso, pessoal. Valeu. Tudo de bom para vocês. Tchau.